Fala aí, pessoal, continuando então o nosso curso Sentimento é o Segredo. Dessa vez eu não fiz um PowerPoint porque, francamente, eu estou com preguiça de fazer, tá bom? Vamos continuando então. O Neville traz para a gente duas ferramentas para impressionar o subconsciente, que são o sono e a oração, né? O sono é uma coisa que acontece todo dia com a gente, né? A oração nem todo mundo faz, mas o sono necessariamente ele acontece diariamente, tá? E são portas para o subconsciente, como eu já disse anteriormente, né? E o subconsciente, então, as ideias que são plantadas no subconsciente com o sentimento germinarão em atos e acontecimentos subsequentes na vigília, né? Na nossa vida normal, acordados, né? Quando a gente estiver acordado, então acontecerão coisas pré-determinadas pelo subconsciente e essas coisas pré-determinadas poderão ser plantadas por nós em momentos favoráveis, como são o sono e a oração, beleza? Então, vamos chegar aqui numa chave, né? A gente está falando de ideias revestidas de sentimento, né? Então, eu queria agora, nessa aula com vocês, tentar, né, chegar numa concretização do que é essa história de sentimento é o segredo. Porque quando você fala assim, o sentimento é o segredo, né, fica uma coisa assim no ar, né, o sentimento é o segredo. Né? Então, eu queria, né, na minha interpretação, tá, eu não sou o dono da verdade, eu sou um organizador da informação, tá? Então, na minha interpretação, quando se diz o sentimento é o segredo, nós estamos falando de ideias revestidas de sentimento são o segredo, né? Muito bem. E eu queria aprofundar mais, né? Eu estava assistindo a um vídeo do Randy Gage, né, que é um autor que eu sigo, e ele tem um canal no YouTube chamado Prosperity TV, né, a TV da Prosperidade. E ele, né, criou uma série de vídeos chamados, né, de Desigreja da Prosperidade. Prosperity Unchurched, seria uma desigreja da prosperidade. E uma ideia que ele trabalhou num determinado vídeo foi a seguinte: a prosperidade não é baseada naquilo que você merece. A prosperidade, ela se baseia naquilo que você acredita que você merece. Então, deixa eu recapitular aqui, né? A prosperidade não é baseada naquilo que você merece. A prosperidade é baseada naquilo que você acredita merecer. Então, aí quando a gente fala assim, acredita merecer, né? Você acredita e sente merecer. Voltando à ideia de ideias revestidas de sentimento, tá? Por que eu estou fazendo esse detour aqui do assunto, né? Parece que eu estou fugindo do assunto, né? Mas me parece uma chave importante para a gente concretizar a ideia de que sentimento é o segredo. Se a gente fosse, então, detalhar mais essa ideia de sentimento é o segredo, a gente poderia dizer que o sentimento do merecimento é o segredo, né? É claro, né? Já falamos anteriormente, você deve pensar e sentir como se você já tivesse aquilo que você quer ter, como se você já fosse a pessoa que você quer ser. Já falamos sobre isso várias vezes, né? Mas será que você sente e acredita que você merece? Talvez seja esse um pressuposto de tudo que a gente está falando aqui, porque se você fala, você está pressupondo, né, para usar a linguagem do Neville, você está assumindo, pressupondo um estado, né, que você quer ver concretizado, mas
você não merece ou você não acredita merecer, então a coisa não vai funcionar. Me parece que a gente pode começar daí, né? Primeiro, você baseia esse trabalho e essa teoria aqui no merecimento, tá? Então eu precisei falar isso porque eu acho que essa é uma chave importante para a gente entender essa história aí do sentimento. É o segredo. Porque se você tem um sentimento, eu sinto que eu já tenho determinada coisa, né? Mas no fundo você acha que você não merece, por qualquer razão, né? Aí talvez seja até uma questão de cultura mesmo, na cultura do brasileiro, né? Que não aceita as pessoas que são ricas, não aceita as pessoas que dão certo. A gente tem muito disso na nossa cultura, né? O outro não pode ter as coisas, não pode ir para frente, que todo mundo começa a falar mal, né? Começa a pressupor que ele está fazendo coisa errada, que está roubando, etc, etc, né? A gente sabe como é que é, né? Fora a questão religiosa, né? Porque determinadas religiões, né, fazem apologia da pobreza. A verdade é essa. Não vou citar nomes aqui, mas se você parar para pensar, né, ela pode inculcar na sua cabeça uma ideia falaciosa, por exemplo. O próprio Jesus, né, não tinha, ele era, dizem que era pobre, a gente não sabe também, né? Eu não acho pobre uma pessoa que consegue transformar água em vinho. Como que a pessoa transforma água em vinho e é pobre? Não sei, né? Enfim, enfim, mas se a religião, porventura, né, tiver colocado na sua cabeça de que o pobre vai para o céu, por exemplo, né, e o rico não vai para o céu, exemplo, né, talvez isso crie uma ideia de não merecimento, porque Jesus não tinha nada, não tinha um travesseiro para botar a cabeça. Então, se ele não tinha, como é que você merece ter, né? E se ele sofreu na cruz, como é que você merece ter prazer, já que ele teve sofrimento? Como é que você pode merecer uma coisa dessa, né? Então, talvez, assim, na nossa realidade de brasileiro, a cultura, a religião tenham colocado na nossa cabeça essa semente negativa do não merecimento, né? Que a gente não merece ter as coisas, não merece, etc, né? Muito bem, gente, eu acho que eu desviei bastante do assunto, mas me pareceu relevante trazer esse conteúdo para vocês, beleza? Então vamos voltar aqui ao assunto dessa aula, que é o sono. E aqui eu faço a minha meia-culpa, porque eu acho difícil seguir o que o Neville preconiza, né? Porque você tem que ter aquela disciplina, né, de quando você estiver caindo no sono, quando você já está meio grogue, né, relaxando, meio grogue, caindo no sono, aí você então sente o estado desejado. Já falamos aqui em aulas anteriores a respeito desse assunto aí do estado desejado, né? E eu, particularmente, eu não tenho essa disciplina, eu não sei como que eu poderia fazer isso, né, para quando eu chegar nesse ponto do meu dia, no final do dia, eu conseguir relaxar e invocar o estado desejado, porque a minha disciplina, ela tende a... ela se esvai durante o dia, né? A verdade é essa. Eu estou gravando esse vídeo agora, são 9h41 da manhã. Se eu deixasse para gravar 5, 6 horas da tarde, eu não ia fazer, sinceramente, né? Então, o que o Neville diz, né? Quando você estiver caindo no sono, deite-se de costas com a cabeça na altura do seu corpo. Então, eu acho que ele está dizendo para não deitar com o travesseiro. Me parece que é isso que ele está dizendo. Deite-se de costas, então sinta o estado desejado. É claro que você vai pensar também, né? Como dissemos, ideias revestidas de sentimento, tá? E aqui eu peço então licença para ler alguns trechos desse capítulo do sono que são mais esclarecedores, tá bom? Então vamos lá. Nada o impede de realizar seus objetivos, salvo sua incapacidade de sentir que você já é aquilo que você deseja ser ou que já possui aquilo que deseja ter.
tá? Prosseguindo, você deve sempre sentir o desejo como realizado antes de cair no sono. Então, essa história de sentir o desejo realizado é uma coisa que você pode aplicar durante todo o dia, obviamente, né? Óbvio, né? Quanto mais você pressupor, né, o cumprimento do desejo, tanto melhor. Mas nesse momento específico do dia, isso aí é mais aconselhado, né? Seria uma coisa que vai surtir efeito maior, né? Justamente porque o seu subconsciente está mais impressionável, beleza? Então vamos lá, você deve ter a consciência de ser ou ter o que você quer antes de cair no sono. Muito bem. É aquilo que a gente já falou, o mundo não pode mudar até que você altere a sua concepção dele. Parece até o Vadim Zeland falando aqui agora, né? O mundo é o espelho, né, do seu relacionamento para com ele. Você não tem nada a fazer além de se convencer da verdade daquilo que deseja ver manifestado. Então, nesse ponto aqui, se eu quisesse ser um pouco cínico, né, eu diria que seria um auto-engano, né? Você está tentando se enganar. Você está tentando se convencer, né, numa perspectiva assim, mais otimista, você está tentando se convencer de uma determinada realidade e você está tentando se enganar, né? Se você for mais cínico, você está tentando se enganar que você já tem o que você quer ter, que você já é o que você quer ser, etc, etc, né? Seria então um auto-engano ou um autoconvencimento, uma auto-ilusão, não sei, etc. Aí cada um entenda da maneira que julgar pertinente. Você não pode falhar a menos que falhe em se convencer da realidade de seu desejo. Então, isso aqui é simples, mas não é fácil, né? Parece bem simples o que ele está falando, mas para você se convencer no fundo mesmo, primeiro de que você merece, e segundo de que você já tem uma coisa que você não tem, né? É difícil. O subconsciente recebe impressões apenas por meio dos sentimentos do homem. Então, por que sentimento é o segredo? Porque o que impregna o subconsciente, o que influencia o subconsciente é o sentimento. Ideias revestidas de sentimento, né? Mas não é a mera lógica, né? Não seria, então, as ideias pura e simplesmente que impactariam o subconsciente, e sim as ideias revestidas de sentimento, tá? Uma coisa que existe hoje em termos de tecnologia para influenciar o subconsciente são aqueles áudios subliminares, né? Na época do Neville, me parece que não tinha essa tecnologia ou era incipiente. E eu não sei se realmente se funcionam, né, esses áudios subliminares, que tem aquelas ideias que vão bypassar, né, o seu consciente e entrar no seu subconsciente. Eu não sei se funcionam, né, porque eu não sei como é que elas carregariam o sentimento, né? Francamente, não sei. Vamos lá, gente, então. A aceitação do fim automaticamente leva aos meios de sua realização. Não se engane sobre isso. Então, de novo, aquela questão do como. Como, né? Se você pressupõe o fim, né, a finalidade, automaticamente os meios de realização se apresentarão a você. Então, você não precisa especular sobre o como, tá? Ideias envoltas em sentimento são ações criativas. Então, aqui foi nesse trecho aqui que o Neville traz para a gente essa noção de ideias envoltas em sentimento, que são ações criativas. Então, elas serão plantadas no subconsciente e germinarão, né? Elas criam, né? São ideias criativas. Beleza, pessoal? Então, eu vou encerrar por aqui essa aula. Se alguém souber, né, de algum macete para a gente tentar pensar nesse estado desejado
quando a gente estiver caindo no sono, me diga, porque, como eu disse, a minha disciplina ela vai diminuindo ao longo do dia. Então, quando eu vou dormir, eu não penso no estado desejado, tá? E aí eu falo sinceramente para vocês. Eu não estou tentando enganar ninguém aqui, não sou guru de nada, então, tá bom, pessoal? Então, espero que tenham gostado dessa aula. Me parece que agora, acho que só falta mais uma aulinha para a gente terminar esse curso, beleza? Então, obrigado e até a próxima.